Assuma riscos. É a única maneira da gente chegar no final da nossa vida e estar em paz. Eu sou o Chico e eu moro no Ártico há 11 anos. Eu abri a minha produtora aqui no Ártico sem dinheiro nenhum. E as pessoas ficavam se perguntando, mas como? Filmando paisagem? Tu consegue viver com isso? Ontem eu tava aqui em Alta e encontrei um gaúcho. E os gaúchos sempre perguntam pra mim, mas como que um guri de Passo Fundo que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? E eu sempre conto a história, né, de como eu comecei as coisas, como eu comecei a trabalhar com vídeo, como eu comecei a me envolver com essas coisas que eu nunca imaginaria que eu ia fazer um dia, nunca imaginei. Daí eu contei como eu cheguei em Svalbard, né? Primeiro eu fui pra... Eu queria sair do Brasil, não tinha dinheiro, eu saí do Brasil com $200 no bolso, fui pro navio de cruzeiro, trabalhei num navio de cruzeiro de barman, porque eu falava inglês, acabei na Austrália com esse dinheiro estudando. Durante a minha escola, eu conheci a minha atual mulher. A gente guardou dinheiro para viajar, ficou 2 anos e meio na Austrália, saiu e acabou viajando e estava no Brasil. Ela estudando português e eu e ela sem dinheiro. Acabou o dinheiro, não sabia o que fazer. Para onde a gente vai agora? E aí a gente estava tentando algumas opções, vamos para cá, vamos para lá. E a gente esbarrou em um monte de divergência, assim, que eu não queria aqui, ela não queria ali. E aí uma amiga nossa estava num lugar, numa ilha chamada Svalbard, num arquipélago que pertence à Noruega, que é no Ártico e onde é a cidade mais ao norte do mundo. E ela estava trabalhando lá e ela falou, Chico, vem pra cá com a tua experiência, tu pega um trabalho no bar aqui e vem trabalhar. E eu já fazia meus vídeos. Eu comecei no ano 2001, lá em Balneário Camboriú, a fazer vídeos. Então eu filmava com fita, assim, editava no computador, tinha começado, já fazia bastante trabalho de VJ para as festas de música eletrônica. E na Austrália continuei me empenhando nos vídeos, mas nunca assim, de uma maneira que eu pudesse me sustentar e fazer o que eu gostava. E aí, lá em Svalbard, eu comecei a trabalhar num bar. E eu vi as pessoas chegarem todo dia lá no meu bar, cansadas, com uma câmera assim. Eu disse, o que filmou hoje? Pois é, a gente saiu tentar filmar uma geleira, e isso e aquilo. E nesse tempo eu estava lá, eu cheguei totalmente sem dinheiro. Então eu comprei uma câmera com os meus, tipo, 3, 4 primeiros salários, assim. Eu consegui guardar bastante, porque eu trabalhei muito, tipo, 15 horas por dia. E eu consegui comprar uma câmera básica onde eu comecei a fazer umas imagens. E aí eu deixava essas imagens no meu celular. E não era intencional. Era uma coisa que vinha de dentro do meu coração, porque eu adorava mostrar as minhas imagens. Eu adorava filmar, mostrar. Só que a gente não tinha tanto essa mídia social que tem hoje. Hoje em dia tu pode sair, filmar e mostrar. Sair, mostrar. E eu mostrava no meu celular para as pessoas. E eu mostrei para um cara que trabalhava na televisão. Ele falou, não foi tu que fez isso. Eu falei, foi, brother. Oh! Oh my God! Tá, mas como que foi tu? Eu falei, não, eu sei editar e tal, eu sei filmar. Ele falou, pô, vamos colocar isso aí na televisão. Aí eu falei, se tu colocar na TV, eu te dou de graça. On a remote group of islands in the high Norwegian Arctic, polar bears outnumber the people. It's called Svalbard, and it's known as much for its wildlife as it is for the intrepid explorers who track these animals. E aí eu percebi que, cara, parecia que tinha que ter uma mágica a mais naquelas imagens. Parecia que tinha que ter algo mais profissional e que não tudo que a gente vê hoje é mais ou menos no achômetro. Mesmo as pessoas que fizeram faculdade de cinema ou coisa assim, é no achômetro. É um feeling, um sentimento. E eu comecei a filmar, mas tinha as imagens soltas assim.
E aí eu comecei a filmar, botar uma música, mostrar, contar uma historinha. E esses vídeos eu comecei a comercializar eles. Através de comercializar, eu abri uma produtora que eu poderia também levar as pessoas de televisão para fazer as imagens delas. E aí eu vendia pacotes, que daí inclui drone, que inclui eu como cameraman. E aí eu fui aprendendo de produção com os meus próprios clientes. E aí eu fui aprendendo de videomaking com meus próprios clientes, que vinha muitos diretores de cinema. Comecei a aprender com eles. Eu comecei a trabalhar para a Maratona da Antártida, para a Maratona do Polo Norte, onde eu cuidava de toda a mídia e cuido ainda. 7 minutes and 40 seconds to cross the finishing line. It feels great, man. That was the hardest race I've... E as coisas foram acontecendo, mas parecia que eu teria que olhar para trás e pedir confirmação para alguém. Alguém da minha família, algum dos meus amigos, para me dizer, tá certo, faz isso. E quando eu olhava para trás, não tinha ninguém lá para pedir. E na vida é isso, não tem ninguém para pedir as coisas lá atrás. Não tem ninguém assim, quando a gente é criança, a gente vai com o pai, com a mãe, segurando na mão, daí solta, daí sai caminhando um pouquinho, daí meio que olha para trás, daí os pais, vai. Hoje em dia a gente não tem mais isso, não tem mais para quem olhar para trás para pedir confirmação. A gente tem que criar alguma coisa do nosso instinto, da nossa criatividade, e tem que soltar alguma coisa. A filmagem era meio tremida, mas no início, no fim, isso as pessoas cortam, elas estão acostumadas. Só que eu achava que eu tinha que entregar arquivos incríveis para televisão, para coisa, para fazer conteúdo. E não, eu estava criando. E eu brinco do meu primeiro trabalho pago, assim, que alguém me contratou no Ártico para fazer o trabalho, eu fui lá e fiz um projeto. Esse projeto eu escrevi tudo que eu ia entregar para a pessoa e o porquê ela precisava desse tipo de mídia para atrair mais clientes, e botei no projeto que eu ia usar tal e tal equipamento. Não falei se eu tinha, né? Só que eu não tinha esse equipamento. O que eu fiz, quando eu fechei contrato, já estava incluso ali o preço do equipamento. Eu fui lá e comprei o equipamento e comecei a fazer o trabalho. Com a tecnologia que a gente tem hoje, está cada vez mais barato comprar equipamento. O celular está fazendo incríveis imagens que dá para fazer um documentário. Eu sabia um tempo atrás que eu queria trabalhar com televisão. Era a única coisa que tinha, assim, da mídia. E eu adorava fazer vídeo, eu queria fazer um vídeo, editar, filmar e que passasse para as pessoas lá. Isso eu sabia que eu queria fazer. Mas eu não sabia o que, onde. Eu só botei a minha cabeça ali e baixei a cabeça e comecei a trabalhar. E as coisas foram começando a acontecer. Só que o que eu não sabia era tudo que eu ia ganhar com essa profissão. As experiências, elas viraram o meu dinheiro, porque as pessoas acabam com a saúde para ganhar dinheiro e talvez ter uma experiência no final da vida. E por que não ter experiências enquanto a gente tem saúde? Porque na hora da gente partir, esses bens materiais não vão fazer diferença nenhuma. E por isso eu sou muito grato à minha profissão, por isso eu sou muito grato de abrir uma produtora na hora certa e arriscar todo o meu tempo, o meu dinheiro, numa coisa que eu não sabia se ia dar certo. And here's a hand, trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne.
gosta, por exemplo, fazer vídeo ou qualquer outra profissão, e aí tu quer um pouco da confirmação dos outros, e aí tu não sabe, e aí tu fica inseguro, o que eu posso te dizer é: tome riscos na tua vida. Assuma riscos. É a única maneira da gente chegar no final da nossa vida e estar em paz. E por causa de tudo isso, eu criei o Cinemártico. Para quem quer arriscar, para quem quer aprender e para quem quer começar a fazer seus próprios vídeos, seja para televisão, seja para cinema, seja para conteúdo de internet. Aprender a contar histórias, filmar, editar e mostrar para as pessoas, tá? O link está aqui na descrição. Um grande abraço para vocês e até o próximo.